Você já parou para pensar como sabemos tantos detalhes sobre a vida de Jesus? Entre todos os relatos que chegaram até nós, existe um que se destaca pela riqueza, pela sensibilidade e pela forma como nos aproxima emocionalmente da história. Essa é a narrativa escrita por Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas não era um dos 12 discípulos. Ele não caminhou com Jesus pelas estradas nem presenciou pessoalmente cada milagre. Lucas era médico, um homem acostumado a observar, analisar e registrar detalhes com precisão. Talvez tenha sido exatamente essa característica que tornou seu relato tão especial. Decidido a entender profundamente tudo o que havia acontecido, Lucas investigou os fatos. Ele conversou com testemunhas oculares, ouviu histórias e reuniu relatos com muito cuidado. Seu objetivo era claro: oferecer uma narrativa confiável, organizada e que trouxesse segurança para aqueles que buscavam compreender a verdade sobre Jesus. Diferente de outros relatos, Lucas começa sua história antes mesmo do nascimento de Cristo. Ele nos apresenta Zacarias e Isabel, um casal já idoso que carregava a dor de não poder ter filhos. Aos olhos humanos, não havia mais esperança, mas Deus tinha outros planos. Um anjo aparece a Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Logo depois, a narrativa nos conduz a Maria, uma jovem simples, sem destaque social, mas escolhida para uma missão extraordinária. O anjo Gabriel aparece a ela e anuncia que daria à luz o Filho de Deus. Diante de uma notícia tão impactante, Maria poderia ter se deixado levar pelo medo ou pela dúvida, mas escolheu confiar. Sua resposta ecoa até hoje como um exemplo de fé. Que se cumpra em mim a tua palavra. Então, chega o momento do nascimento de Jesus. Ao contrário do que se esperaria de um rei, ele não nasce em um palácio, cercado de riqueza, mas em um ambiente simples, em um estábulo. E os primeiros a receberem essa notícia não foram autoridades ou pessoas influentes, mas pastores, homens comuns. Desde o início, a mensagem já deixava claro que não havia distinção. Aquilo que estava acontecendo era para todos. Ao longo do seu evangelho, Lucas não se limita a relatar milagres. Ele revela o coração de Jesus. Um coração cheio de compaixão, voltado para os esquecidos, os rejeitados e aqueles que eram ignorados pela sociedade. Ele mostra um Jesus que se aproxima de pecadores, que conversa com quem era desprezado e que acolhe aqueles que ninguém mais queria por perto. Lucas também registra algumas das parábolas mais marcantes já contadas. Entre elas está a história do filho pródigo, um jovem que decide sair de casa, desperdiça tudo o que tem e se perde em suas próprias escolhas. Quando percebe seu erro, decide voltar, esperando ser tratado como um servo. No entanto, encontra algo totalmente diferente. Um pai que o recebe com amor, que corre ao seu encontro, que o abraça e celebra sua volta. Essa história revela a essência do perdão e mostra que sempre há um caminho de volta. Outra parábola poderosa é a do bom samaritano. Um homem é atacado e deixado à beira da estrada. Pessoas religiosas passam por ele e seguem seu caminho, ignorando sua dor. Mas é alguém inesperado, um samaritano, quem para, cuida e demonstra compaixão. A mensagem é clara. Amar não é apenas um discurso, é uma atitude. Conforme a narrativa avança, a intensidade aumenta. Chega o momento da traição, da prisão e do julgamento de Jesus. Lucas descreve esses acontecimentos com profundidade, revelando a injustiça e o sofrimento envolvidos. E então, a cruz. Um dos momentos mais impactantes da história. Mas mesmo diante de tanta dor, Jesus revela algo que vai além da compreensão humana. Ele olha para aqueles que o crucificaram e pede perdão por eles. Um ato que redefine completamente o significado do amor. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, acontece o evento que mudaria tudo para sempre: a ressurreição. O túmulo é encontrado vazio, e a esperança que parecia perdida volta a viver. Jesus aparece aos seus discípulos, confirmando que a morte não teve a palavra final.
Lucas não apenas encerra sua narrativa aí. Ele continua essa história no livro de Atos, mostrando como a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo e transformou vidas. O relato de Lucas nos ensina que a fé não está baseada em ideias vagas, mas em acontecimentos reais, investigados e registrados com cuidado. Ele nos mostra que Deus se importa com todos, sem exceção, e que o amor verdadeiro se revela em ações. Acima de tudo, essa história nos lembra que não importa o quão distante alguém esteja, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Lucas não foi apenas um escritor. Ele foi alguém que dedicou sua vida a registrar a mensagem mais importante da humanidade com clareza, sensibilidade e propósito. E hoje, séculos depois, essa história continua viva. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com ela? Com Jesus estou bem, se quer viver assim, aceita Jesus também.